momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, nós estamos vivendo a Semana Santa, que nós lembramos do nosso Senhor nos últimos momentos, últimos dias de sua vida terrena aqui. E a Bíblia fala que na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, ele estava crucificado, já tinha morrido. E então um homem, importante homem, rico e importante naquela altura, perante o governo, pediu ao governador para que pudesse lhe dar o corpo de Jesus, para que ele pudesse enterrá-lo, sepultá-lo. E foi-lhe dado o corpo de Jesus. Pilatos concedeu o corpo de Jesus para José. José, então, de Arimateia, tirou o corpo de Jesus do madeiro da cruz, foi numa sexta-feira, quase por volta das 6 da tarde, e o envolveu num lençol de linho. Quer dizer, José de Arimateia usou um lençol de linho novo para envolver o corpo do Senhor Jesus. Não devemos nos esquecer que o corpo de Jesus foi pendurado na cruz nu. Jesus estava nu quando foi crucificado, para que fosse bem envergonhado, bem humilhado para todas as pessoas. Mas então, José de Arimateia tomou o corpo de Jesus e o envolveu num lençol de linho novo e o depositou no túmulo aberto numa rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Ora, esse lençol de linho era testemunha viva da morte do Senhor Jesus. Não apenas da morte, mas também da sua ressurreição. Quer dizer, aquele lençol de linho foi testemunha da morte e da ressurreição de Jesus. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. Muitos lençóis de linho têm sido testemunhas dos desastres familiares, dos desastres econômicos, porque muitas pessoas, quando têm as suas vidas fracassadas na parte econômica, ficam deitadas no leito, sobre um lençol, pensando em como vão
resolver os seus problemas econômicos? Como elas vão ultrapassar aquelas barreiras buscando o sono? Então, muitos lençóis têm visto o drama de muita gente, o desespero de muitas pessoas. E por isso mesmo, nós estaremos neste domingo consagrando os lençóis da cama dos que têm vivido no sofrimento e na dor. Neste domingo, nós vamos consagrar um lençol. Você vai trazer o lençol, você lava o lençol, claro, e você vai trazê-lo para que nós venhamos consagrá-lo, para que esse lençol venha a ser testemunha de uma vida nova, da ressurreição da sua casa, da sua família, da sua vida. Neste domingo, às 6 da manhã, às 10 também, e às 18 horas ao cair da tarde. Nós estaremos nessa consagração única. Nunca foi feito isso, mas nós vamos fazê-lo por conta de uma fé. Uma fé. É uma fé. Você sabe que a fé não está limitada às coisas desse mundo. A fé é ilimitada. A fé é uma inspiração, é um poder, é uma força, é um fôlego do próprio Deus que nos impele, como o vento, né? Como o vento que sopra e faz o barco andar, os barquinhos andar, os barcos à vela. Então, também assim é a fé. A fé nos impele a tomar atitudes para que essas atitudes venham trazer benefícios para nós. É óbvio que o lençol não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Mas é um ponto de contato, é um despertamento da sua fé. Quando a pessoa chega ao ponto de dizer, eu não vou levar lençol na igreja, nunca vi isso, poxa. Tá certo, ela não tem fé. Mas outras pessoas têm fé. Então nós vamos atender aqueles que têm fé. Não podemos nos esquecer que o apóstolo Paulo enviou seus lenços, objetos de uso pessoal, para a igreja na Ásia, e as pessoas eram curadas por conta da fé que as pessoas depositavam naqueles objetos. A mesma coisa aconteceu com Pedro. Ele passava e a sombra de Pedro curava os enfermos. Eu pergunto, sombra de alguém cura alguém? Não, é claro que não. Mas as pessoas que tinham fé foram curadas. Jesus mandou o cego, depois de usar a sua saliva, untar os seus olhos com lodo, fazer lodo com a saliva e untar os seus olhos com lodo, mandou que ele fosse lá no tanque de Siloé se lavar. A água o curou? Não, a água não curou. Se a água tivesse virtude para curar, então todos seriam curados, não é verdade? O lodo tampouco curou o cego, porque apesar de ter sido feito com a saliva de Jesus misturada com a terra santa, não o curou, porque se tivesse o curado, ele não teria necessidade de ir no tanque de Siloé. O que curou o cego? Curou o cego aquela fé. Ele agiu a fé. Ele tomou atitude de fé. Ele acreditou. E é isso que as pessoas precisam entender. A fé, muitas das vezes, está adormecida e precisa ser despertada. Então, uma atitude, uma obediência a uma direção de fé, faz possível que essa fé venha, então, ser despertada e a pessoa seja curada, seja abençoada, o seu lar seja transformado, porque é pela fé que nós vivemos. Nós não vivemos pelas coisas que nós vemos, nós vivemos pelas coisas que nós cremos, quer dizer, a fé. Então, se você que me ouve nesse momento está com um problema, qualquer que seja o seu problema, veja só,
Você, quando vai para a cama, porque todo mundo chega uma hora que vai para a cama. Tem gente que não tem sono, mas fica deitado, roda para um lado, roda para o outro, vira de um lado, vira de bruço e tal, buscando sono. O lençol está vendo tudo isso. O lençol da sua cama, o lençol da minha cama, tem sido testemunha do nosso sono, das nossas dores, dos nossos queixumes, das nossas amarguras, dos nossos problemas e dilemas. Ora, quando nós usamos esse lençol e o consagramos a Deus, então, imagine você que tem um filho viciado, um filho perdido nos vícios, nas drogas. Pode ser que ele não venha no domingo mesmo para casa, mas ele vai vir para casa cedo ou tarde. E quando ele vier deitar naquele lençol, naquela cama, cujo lençol foi consagrado, eu duvido que o espírito do vício vai permanecer nele. Ele vai ficar liberto. Então, é assim que funciona. A mãe creu, a mãe acreditou, ou o pai acreditou, alguém acreditou, fez isso, trouxe o lençol e foi consagrado. E então, aquela consagração é usada por Deus para alcançar aquela criatura. Vamos usar a nossa fé inteligente, minha amiga, meu amigo ouvinte. A fé inteligente. A fé inteligente é usada com a imaginação. Você imagina. Você não usa a fé cega, não faz a coisa 3x2, não faz a coisa de qualquer maneira. Não, você usa a fé de forma que haja imaginação paralela, para que você veja acontecer aquilo que você quer que aconteça. Você venha me imaginar aquilo que você quer já feito pela fé. E então acontece, porque o que nós determinamos assim vai acontecer, será feito. Então, neste domingo estaremos consagrando o lençol da nossa cama. Inclusive, a Esther vai estar com o lençol nosso também para consagrar. Vai levar o lençol do filho, vai levar o lençol para que então haja uma consagração e Deus venha fazer o milagre. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desencantos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste no meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser, no seu amor me surpreenda, quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder.
Jesus, deixe a minha alma curar. Toca, Jesus, toca fundo do meu ser. O seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de Engraçado, né? Quando a gente fala em fé, muita gente pensa logo que a gente está falando de religião, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você quer ver uma coisa que a fé tem funcionado na vida das pessoas? Tem a fé negativa e a fé positiva, né? Você sabe disso. Por exemplo, quantas pessoas chegam para nós e dizem assim: bispo, minha vida é tão uma droga, sabia? Quanto tempo eu tenho vivido uma vida infeliz. Você sabe que eu não consigo me casar. Você sabe que a minha mãe um dia falou para mim assim: olha, você está fazendo isso comigo? E eu vou dizer para você uma coisa: se você se casar, olha só, se você se casar, você vai ter filhos e os seus filhos vão fazer pior com você do que você tem feito comigo. Só isso. Quer dizer, a mãe falou isso para a filha. Sabe o que acontece? A filha acreditou, teve fé nessas palavras. Então, essa maldição que a mãe falou, eu não acredito nem que a mãe tenha querido fazer isso, mas ela, sem querer, querendo, amaldiçoou a sua filha. E a filha chega para nós e diz: bispo, a minha vida tem sido um inferno. Eu tive um relacionamento com uma pessoa, tive 2 filhos, e a minha vida foi um inferno. Eu não casei, ele foi embora, me abandonou, eu tenho que trabalhar agora por 3, porque eu tenho que trabalhar por mim e sustentar mais 2. Eu estou com a vida totalmente enrolada. A minha vida não desenvolve. E o pior de tudo não é isso. Os meus filhos são rebeldes, meus filhos me dão um trabalho violento. Eu pergunto a você, minha amiga e meu amigo ouvinte, o que é isso senão a fé? É a fé. Quer dizer, não tem nada a ver com religião, mas ela funciona porque a pessoa acreditou nessas palavras. Acreditou. Agora, imagine quando a gente acredita nas palavras de Deus, como é que ela funciona? É ou não é? Se a crença na palavra negativa, a fé negativa, da maldição, é capaz de levar a pessoa a viver uma vida desgraçada pelo resto da vida, imagine se a mesma crença colocada na palavra de Deus, o que não vai trazer de benefícios. E é esse o trabalho da Universal do Reino de Deus. É por isso que nós, aqui no Templo de Salomão, estamos empenhados, e não só no templo, mas em todas as igrejas da Universal, os pastores, os bispos. Pode ser, o pastor pode não ser bispo, pode ser um auxiliar, pode até ser um pastor inexperiente, talvez fale até mal, não fale bem da Bíblia, mas ele tem fé, ele acredita no que está passando. E aquelas pessoas que acreditam também são abençoadas. É assim que acontece, porque Deus, ele não escolhe os eruditos, ele não escolhe as pessoas formadas, as pessoas importantes, as pessoas bem articuladas para poder usar o seu poder. Não, ele usa as pessoas simples, as pessoas que têm fé, que creem na palavra dele. Então, às vezes o pastor não é lá um pastor muito expressível, não é aquele pastor que você pensa encontrar na igreja, alto, forte, bonito e tal, com uma bela mensagem. Às vezes é um pastorzinho baixinho, anãozinho, mas
do coração dele sai uma fé, sai um fogo, sai uma brasa que onde chega faz a diferença. Essa é a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós levamos ou procuramos levar às pessoas a fé que traz benefício, não a fé que faz a pessoa refém ou escrava da religião. Não, mas uma fé que produz vida. Porque a fé viva, a fé de Deus, ela vem para nós pela direção do Espírito de Deus. Assim como o vento sopra, não é? Assim também é a fé. Assim também é o espírito da fé, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sopra, nos dá aquela convicção, nos dá aquela inspiração, aquela direção. Nós colocamos em prática porque acreditamos. Aqueles que acreditam também são beneficiados. Aqueles que não acreditam nem vêm, nem precisam vir. Mas aqueles que creem, acontece o milagre. É por isso que nós temos tido o sucesso. Não porque nós merecemos, não porque somos os melhores, não, mas porque acreditamos na fé, na direção, na inspiração que o Espírito Santo nos dá, na força do vento do Espírito Santo. Olha só esses testemunhos de família, como são maravilhosos, como você vê que o Deus, o Todo-Poderoso, é capaz de mudar uma casa, uma família, um casamento, através de uma só palavra que foi acreditada, foi crida. Olha só. Eu cheguei na terapia, né? Eu estava com o casamento destruído, ela tinha decidido separar, devido a ela ter achado uma mensagem no telefone, que eu tinha uma amante, né? O seu casamento com ela? Com ela. Nós somos casados há 12 anos e desses 12 anos, 8 anos foi só infelicidade. Com 2 anos de casamento, já tinha um esfriamento na relação íntima, ao qual eu queria ter relação com ela, ela não queria, tinha um esfriamento. E muitas vezes, falta de sabedoria minha, eu falava, se você não está satisfeito comigo, então vai procurar outra. Começou o vício da bebida, então muitas vezes chegava bêbado em casa. E isso só fez a gente se distanciar um do outro, né? Uhum. Cada vez mais. Eu segui o conselho dela e a primeira traição foi com uma garota de programa. Aí eu comecei a me viciar em prostituição. Eu comecei internet, nas madrugadas, aquilo foi me alimentando cada vez mais. Eu ficava a noite inteira na internet, vendo prostituição, bate-papo e ela deitada na cama. Qual o pior momento de vocês, desses 8 anos que você falou, né? Qual foi o pior momento? Não, o pior momento foi quando ela decidiu separar, né? Ela decidiu separar, estava com o nosso filho de 2 anos. Então ali foi meu fundo de poço. Descobri depois de muitos anos já, depois de uns 7, 8 anos de casada, que eu fui descobrir que ele estava me traindo, né? Aí eu quis dar o troco, eu cheguei a traí-lo também, por vingança, né? Me senti ferida e quis que ele sentisse também o que eu estava sentindo. Aí foi acarretando que eu fui me envolvendo com as garotas. Eu não queria só mais uma relação, eu queria ter uma intimidade, né? Relacionamento, fora do casamento. Chegando ao ponto de eu ter 5 amantes. E eu fiquei escrava dessa situação. Eu ia na casa delas, conhecia os familiares. Como é que você conseguia? Não, eu não conseguia. Era... Uma mulher já é difícil. Você tinha 6. Tinha. 5 mais. Quem procurou a terapia primeiro? Foi você? Foi eu que procurei a terapia, né? Por um convite, falou, vai na terapia do amor. Porque eu mesmo falava, não tem jeito, né? Quem me convidou, né? Ele trabalhava comigo, daí passava uma garota na rua. Aí eu falava, como é que você vai resistir isso aí, rapaz? Não tem como você resistir. Aí eu ainda falava com ele, provocando ele. Ele falou, não, mas tem jeito pra você ainda. Faz quanto tempo que vocês estão vindo à terapia? 3 anos e 8 meses. Você veio primeiro, quanto tempo depois você veio? Depois de 2 meses. Depois de 2 meses? Isso. Primeiro passo, né? Eu obedeci, eu larguei as amantes. Foi muito difícil, porque tinha uma que eu já estava há 1 ano e realmente eu tinha um sentimento por ela, né? Embora eu pensasse nela quando eu estava com a amante, eu pensava nela. Quando eu estava com a minha esposa, eu pensava na amante. Então minha cabeça estava... Daí eu larguei ela. Eu liguei para ela, eu falei, agora eu tô lutando pelo meu casamento. Daí
se você quiser ir também na reunião, na terapia você pode, né, para você ser feliz. Daí eu comecei, larguei todas, o telefone eu deixei para ela ver que realmente eu estava praticando, né? Tinha mudado. Então, mudou tudo, o comportamento dele. Eu vi que ele tinha largado todas as coisas erradas que ele estava fazendo. E aí eu comecei a ver a forma dele me tratar, né? O comportamento dele. Eu fui percebendo essa mudança. E aí eu decidi vir com ele. E o que você também precisou mudar e conseguiu mudar? Todos esses anos de casamento, desse fracasso do meu casamento, eu acarretei uma depressão, né? Eu não tinha vontade de fazer mais nada em casa. E eu era uma pessoa triste, tinha muita mágoa dele, né? Por conta de tantos anos já de sofrimento. Quando eu comecei a vir a participar das palestras, obedecer, né? Tudo que era orientado pra gente, eu consegui perdoar ele. E aí eu limpei meu coração realmente, né? De toda a mágoa, todo o rancor que eu sentia dele. Hoje o casamento é uma maravilha. Claro que a gente aprende todo dia, né? Todo dia é uma aula, realmente. E hoje eu respeito ela, eu procuro entender as vontades dela, os desejos. E a gente só tem a acrescentar. A nossa vida hoje é feliz. Nós somos abençoados sentimentalmente. Vocês conseguiram enterrar mesmo isso? Com certeza. Hoje não existe mais nenhuma acusação. Não existe. Foi colocada uma pedra realmente. E a confiança? Há confiança? Hoje sim, hoje total confiança. Eu confio nele plenamente. Você vê, né, minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está nos ouvindo nesse momento. É muito interessante. Você vê que ele era fiel à sua esposa. Ela também fiel a ele. Mas ele a procurava e ela se escusava, ela se evitava cumprir as suas obrigações de esposa e mulher. O que aconteceu? Quando ele a procurou novamente e ela disse não, o que ela disse também, além do não? Ela disse, olha, se você não está satisfeito comigo, então procure outra. Ela falou essa palavra, olha só, ela falou essa palavra não querendo que ele procurasse outra, claro, mas ela falou. Ela abriu a boca e falou bobagem, falou besteira. Sabe quando as pessoas abrem a boca e falam besteira? Às vezes a gente fala bobagem, fala abobrinhas, à toa, do nada. E é preciso tomar muito cuidado com essas palavras, porque a palavra tem o poder de dar vida e a palavra tem o poder de matar. Depende de onde vem a palavra. Então, o que aconteceu? Ele ouviu a palavra da mulher que disse, não, procura outro, você não está satisfeito comigo? Se você não está satisfeito comigo assim, então procure outra. E ele procurou. E o casamento dele foi lá no inferno. Sofreram, todos os dois sofreram por conta de um conselho imprudente. Uma palavra que a mulher dele falou para ele. Minha amiga, meu amigo, tome isso como exemplo para a sua vida. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. É melhor que você fique calada ou calado do que falar bobagens. Quando você pensar em bobagens, ao invés de você falar alguma coisa, fale assim, blá, 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 igual criança, igual quando está querendo falar. Não fala nada não, fala só blá, 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 porque é melhor você falar blá, 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 do que falar besteiras. Aliás, não é melhor só para você, é para todos nós. É melhor falar blá, 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 do que falar besteiras. Então, se você cuidar das suas palavras, com certeza você vai cuidar do seu pensamento, do seu coração, você vai cuidar do seu interior, que vai dar frutos para a vida eterna. Então, é o que nós temos falado. A palavra tem espírito. Se a palavra vem do mal, o espírito é do mal. Se a palavra vem de Deus, então aquele conselho, aquela palavra vai trazer vida.
Então, minha amiga, meu amigo, coloque a barba de molho. Vamos colocar as barbas de molho para não deixar-nos levar por uma palavra frívola, uma palavra à toa, uma palavra bobeira, abobrinha. Quem dera que fosse abobrinha só, mas é uma palavra amargosa que leva as pessoas a tomar uma decisão que vai prejudicá-las. E você vê, assim também é o que nós estamos fazendo. Nós trabalhamos com a palavra de Deus, nós trabalhamos com a direção de Deus, com o Espírito de Deus, o Espírito da fé. Nós trabalhamos com o vento de Deus, o sopro de Deus, o fôlego de Deus, que é a fé. Por exemplo, hoje nós teremos aqui no Templo de Salomão a noite da salvação, como em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Justamente para levar a palavra que vai produzir vida àqueles que ouvem e creem. Quando a pessoa ouve e crê na palavra que vem de Deus, então é impossível dar errado. É impossível dar errado. Essa é a realidade. Você veja, por exemplo, há pessoas que contam com a sorte, há outras que contam com bateu 3 vezes na madeira. Bobeiras. Nós não contamos com sorte. Eu tenho dito, a minha sorte é que vá para os quintos do inferno. Porque se eu contasse com a sorte, eu estaria desgraçado, eu estaria perdido. Eu não conto com sorte, eu não conto com bater na madeira, eu não conto com cruzar os dedos, nada disso. Eu conto com a fé, com aquilo que Deus falou na sua palavra. Eu conto com aquilo que está prometido. Eu creio no que está prometido. Então eu corro atrás do que está prometido e Deus, porque não pode mentir, porque honra a sua palavra, ele cumpre essa palavra na vida de todos os que creem de todo o coração. Então, hoje à noite, aqui no Templo de Salomão, às 8, nós teremos a noite da salvação e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta fiz o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar cena das horas felizes, a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. Que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente seu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri, chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou
rastros são meus. Ouça o que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia,